Graça e paz, povo renovado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu convido você que já está de pés, que possamos abrir nossas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 40, livro do profeta Isaías, capítulo número 40. Alguns versículos nós vamos ali ler. Eu gostaria muito que você estivesse juntamente comigo nessa leitura tão importante. Está escrito assim: Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e a glória do Senhor se manifestará. Toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Você pode dizer amém? Amém. Bendiga o nome do Senhor Jesus, tomando assento, mas permanecendo de pés na presença do Pai. Queridos, eu quero com muita diligência, com muito cuidado, certamente, trazer a igreja do Senhor, a igreja dos últimos dias, a igreja abençoada, a igreja querida do Pai, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e confirmado já nesta manhã, através dos louvores, através da oração aqui efetuada. Eu quero juntamente convosco falar sobre os propósitos pelos quais essa história se iniciou. Que história, pastor? Do cristianismo. A história do cristianismo veio e entra dentro da história humana, sendo a história humana um caminho a ser seguido. O cristianismo, ou seja, o evangelho de salvação, mas propriamente dito, para que acertemos de uma forma melhor e mais contundente, vem como um caminho mais alto. Está escrito na palavra de Deus. É um alto e sublime caminho, e os ímpios não conseguem passar por ele. Por mais que queiram, jamais conseguirão. Por quê? Porque a palavra do Senhor, a voz do Senhor disse esse negócio. Então, desde os primórdios, os profetas vaticinaram, profetizaram que haveria de vir o homem que já prometido por Deus, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden. Deus criou o homem para ser eterno, criou a mulher para sermos eternos. E mais do que isso, espiritualmente falando, para sermos etéreos. Mas o pecado dissimuladamente separa o homem de Deus, porque em momento nenhum na palavra do Senhor você vai encontrar que eu ou você, ou quem quer que seja, devamos ser perfeitos. Mas uma coisa Deus exige daqueles que vão herdar a vida eterna, diácono Marco Eleazar: ser santo. Aí não tem negócio. Perfeito ninguém consegue ser em vida ou em vita, mas santo, sim. Eu vou dizer-lhes algo, e ao longo desta manhã
E se não concluirmos nesta manhã, não perca você também que está nos ouvindo via internet, estando aqui no cenáculo ou não. Até a noite, Deus concluirá certamente aquilo que Ele tem para os nossos corações, deste 7º para 8º ano de renovo na presença do Senhor. E se você e eu compreendermos estas duas palavras da manhã e da noite, certamente aplicada no coração, é toda a vontade de Deus para a tua vida, para que você saiba. E eu lhes garanto que pelo menos para 99,9%, não é conversa de vacina não, né? As vacinas, quando não cura, cura 99,9%, né? Mas é promessa do que está escrito, 99,9% dos que aplicarem e ouvirem, estiverem nesta palavra, vocês vão descobrir algo novo que não sabiam até o presente momento. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque o Senhor ainda revela, porque Ele ainda é Deus, e quem busca ainda acha. A verdade é que muitos deixaram de procurar, ou copiam, ou vão à internet para buscar algo. Mas Deus tem algo novo, e nós cantamos aqui. Se não crê, não cante, mas se crê, então cante. E se canta, viva. E se prega, haja. E que a tua e a minha atitude seja a atitude daqueles que vão herdar os céus. O profeta então, quando Deus diz lá atrás ao diabo: você humilhou a semente humana, enganando a mulher, que enganou ao homem, que enganou a humanidade. Mas eu vou te fazer uma coisa, não está escrito exatamente dessa forma, mas com a palavra de Deus, dita à serpente, e representa o diabo, Satanás, ele diz: da semente da mulher, quem você quis debochar, é da semente dela, não é da semente do homem, é da semente dela, que vai nascer um que vai te humilhar, que vai te pôr no teu lugar, que vai restaurar todos os meus sonhos para a humanidade. Assim disse e assim aconteceu. Então surge o profeta Isaías, e ele diz: voz o que clama no deserto, porque Deus tem negócio com o deserto. Jesus foi ao deserto. Os profetas, todos grandes homens e mulheres de Deus, tiveram deserto. Os crentes fiéis desta geração passam por deserto, mas não fogem do deserto, não cortam caminho no deserto, não pedem apoio do rescue, ou seja, do resgate aéreo no deserto. Não, ele atravessa o deserto e chega do outro lado do deserto, e o Senhor começa levantando outeiros, começa levantando faia, começa levantando arbusto, começa levantando árvores, e ele restaura tudo aquilo que ele tirou, ele dá de volta. Esse é o nosso Deus. Ele disse: vós o que clama no deserto, preparai o caminho para o que está por vir. E quando ele vier, e aqui fala inclusive de uma causa, cuja causa hoje nós estamos em orações por elas. Jerusalém, diz aqui, a medida do seu pecado vai acabar nele. Entenda isso, nele. E fala também a nós outros. Fala aqueles que vão vir, a terra angustiada. Então, em Marcos capítulo 1, o Evangelho de Marcos capítulo 1, nós vemos o cumprimento desta palavra profética começa a acontecer. Jesus, o homem de Nazaré, nascido em Belém, que foi ao Egito fugido, mas voltou para Nazaré, foi criado em Nazaré, ia para cultuar em Jerusalém, voltava a Nazaré, agora adulto, com seus 30 anos,
ele sai de Nazaré e vai para a Galileia. Vejam, irmãos, que movimentação de Jesus. Tudo isso para que se cumprisse as palavras, as profecias dos profetas. Que alguém dizia que ele viria de Belém, Efrata. Outro dizia que ele seria chamado Nazareno. Outro dizia que ele seria o Galileu. Outro falava sobre Jerusalém. E quem ouvia, coitado dos profetas, dizia: esse profeta está perdido. Esse profeta não fecha o assunto. O outro disse isso, esse está dizendo aquilo. Mas eu vou dizer uma coisa: não se preocupe com o que Deus te manda dizer, profeta. Apenas diga, e o cumprimento é com Ele, porque tudo vem dEle, para Ele e por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Agora se cumpria. Jesus chega na Galileia, e na Galileia ele encontrou João Batista. Quem era João Batista? É a voz que clamava no deserto da Judeia. Era esse João Batista que vivia no deserto vestido de pele de camelo, se alimentava de animais silvestres e mel silvestres. Era esse tosco homem preparado para essa ordem, para esse serviço, já vacinado, já profetizado pelo profeta Isaías e demais profetas, Zacarias, Ezequiel, entre outros. O próprio Davi profetizou a respeito desse homem. E agora João Batista se encontra com Jesus, ou Jesus se encontra com João Batista, como queira. E no Rio Jordão, João Batista estava ali batizando para arrependimento. Jesus chega ali e é batizado por ele, para cumprir a lei, porque a lei trata toda ela de arrependimento. Alguém peca, leva um cordeiro, faz um sacrifício, queima um holocausto por arrependimento. Mas essas mesmas pessoas que se arrependiam voltavam a pecar. Então João Batista vem cumprindo a lei, e Jesus vem e cumpre a lei dizendo: eu também quero ser batizado. Mas ninguém sabia, apenas Jesus, que Jesus estava vindo para cumprir nele a lei e fazer muito mais do que a lei, porque Jesus nunca disse que veio para abrogar, para anular a lei. Não, ele disse: eu vim para cumprir a lei. Mas ele iria fazer muito mais do que isso. Jesus iria fazer uma promessa a respeito de nós, eu e você, que nós não apenas nos arrependeríamos, como a lei fazia, mas nós iríamos entrar no novo patamar chamado salvação. Por isso Jesus vem para ser batizado no Rio Jordão. Logo após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E eu quero aqui dizer rapidamente: quando o Espírito Santo te conduz a uma prova, é porque os céus sabem, e vou dizer mais, tem uma torcida sabendo que você é capaz de vencer. Não corte sua cruz, não fuja, não diga que não pode. Pode até chorar, mas haverá um dia, aqui é vale de lágrimas, mas haverá um dia que ele prometeu, está lá no final da palavra dele, no livro do Apocalipse: eu enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Não queira enxugar a tua lágrima com um presente novo. Não queira enxugar as tuas lágrimas com coisas dessa vida. Não pense que um casamento é para enxugar lágrimas, que um filho é para enxugar lágrimas, que uma esposa é para enxugar lágrimas, que um carro é para enxugar lágrimas, um serviço é para enxugar lágrimas. Não, tudo isso passará. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus é o conforto, Jesus é o consolo, e quem ora, quem tem ele na vida, marcha imponentemente nessa vida. E a luta vem, a dor vem, como a chuva nos molha, mas nós secamos. Sabe por quê? Porque temos força interior, nós temos calor interior, mesmo o vaso sendo de barro, mas o calor que está em nós é precioso e vem dos céus, é o Espírito Santo. Jesus agora
Ele anuncia o reino de Deus. Assim que João Batista é preso. Certamente falar-vos-ei mais adiante sobre esse mesmo João Batista. Até João Batista teve certas dúvidas, porque ser humano é assim mesmo. Se preocupa não, quando você tiver dúvida, é natural. Não se esqueça, eu vou dizer outra vez, todo mundo diz isso, não é necessário ser perfeito, realmente está certo. Mas tem um que diz o que nós precisamos ouvir, mas é necessário ser santo. Pastor, e o que é ser santo? É ser consagrado a Deus, quer dizer, eu sou teu, eu te pertenço, o Senhor é que manda. Eu sou pertinência tua. Assim age a noiva. João Batista foi preso. Até começou a duvidar, mas será que eu sou mesmo profeta porque eu estou sendo preso? Enviou inclusive alguns discípulos a perguntar para Jesus: és tu mesmo o Messias? Porque o Messias, grave essa frase, os hebreus, ou israelitas como hoje são, queira, não foram hebreus, hoje são israelitas, assim por dizer. Eles esperavam o Messias para restaurar a nação, para reinar como rei. Mas eles não sabiam que o reino dos céus já está dizendo, o reino é dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, o reino eterno, não são desse mundo. Os reinos aqui passam. E quem amar esse reino, essa terra, vai passar com ele. Mas aqueles que esperam no Senhor viverão eternamente. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Pode fazer ações filantrópicas, assistenciais, pode sim. Pode receber comida, pode receber bebida, pode receber cura. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é vida eterna. Vida eterna. Você sempre está vivo. Há sempre algo mais. Você abre a boca e sai vida. Não sai morte, sai vida. Porque o reino de Deus está incrustado dentro da tua alma, da minha alma. João Batista foi preso. Jesus entra anunciando o reino de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 15, nós vamos enxergar aí que a fama de Jesus se espalhou por todas as cidades vizinhas e começaram a conhecer a Jesus. Ele era louvado pelas pessoas. As pessoas diziam: este homem não ensina e nem prega como pregam os escribas. Porque havia nele algo divino, e era o poder de Deus. Quando ele falava, o poder de Deus acompanhava. E ele começou a sua fama a se espalhar por ali. No Evangelho de Lucas, capítulo 4 mesmo, versículo 16, nós vemos que Jesus voltou da Galileia. Ele saiu da sua cidade. O seu próprio irmão Tiago era um deles. Os seus irmãos diziam, porque eles não compreendiam: você quer aparecer? Vai para Galileia, Nazaré é muito pequeno. Mas ele não queria aparecer, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Não se preocupe quando as pessoas não te compreenderem. Elas vão julgar, mas você é discípulo daquele que também foi perseguido. Ele disse: se vocês forem perseguidos, é porque também eu fui. Mas eles perseguem vocês por causa de mim. Eles perseguem vocês por causa da verdade. E eu sou a verdade, a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a paz que o mundo não tem. Agora Jesus volta a Nazaré para ver a sua família. E no sábado ele vai à sinagoga. Por quê? Quem serve a Deus, quem é filho de Deus, quer estar onde tem filhos de Deus, quer falar do Senhor Deus. Ele não foge. Ele não teme, mesmo que perseguido seja. E Jesus foi a uma sinagoga num sábado, onde ele fora criado, na região onde ele foi criado. E todos se maravilhavam ali, as pessoas que o seguiam, até que alguém disse: espera aí, esse camarada não é isso tudo não. Ele é o filho de José. Infelizmente, às vezes as pessoas, e já estava escrito anteriormente, os profetas diziam que o profeta não tem honra na sua pátria. E se cumpriu com Jesus. E eles começaram a enxotar Jesus, descobrindo que ele era o filho de José, e falaram: não, você está mentindo. Como você está dizendo que é filho de Deus?
Ele dizia que o Espírito do Senhor Deus Jeová era sobre ele, que ungiu para proclamar as boas novas. Sabe o que fizeram com Jesus? Pegaram ele e levaram até um monte e queriam jogá-lo. Naquele momento, Jesus, eu acho bonito esse humor divino. As pessoas cercaram a ele, levaram ele à ponta de um morro. Quando iam jogar, ele saiu no meio de todo mundo lá e ninguém viu ele sair. Escapou Jesus, porque ainda não era tempo. Em Eclesiastes capítulo 3 está escrito: há um tempo determinado para todas as coisas, para a minha vida e para a tua vida. Jesus foi poupado nesse momento, mas ele sabia que iria morrer. Isso já é uma dica para muitos cristãos que estão tomados pelo medo, vivendo um momento de medo, medo de morrer, medo de que seus parentes morram, queridos. Essa é uma ordem precípua, primeira, inicial, básica, porque tu, ó homem, és pó, e ao pó voltarás. Não tema, porque o mesmo Deus que disse isso, ele falou também: mas aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, ainda que estejam mortos, viverão. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Jesus agora pregava com autoridade por todo lugar. E a partir desse tempo, ele começa a escolher e treinar discípulos. E eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe, porque isso vai chegar até nós. Jesus agora, ele não procura, como muitos de nós, talvez eu mesmo, procuraria as melhores pessoas, Giovanni. Glesley, eu diria: não, eu quero o melhor para mim. Eu não vou me cercar de pessoas que não são os melhores. Jesus não fez isso. Ele vai na Galileia e começa a pegar de todos os segmentos, de todas as seções. Então ele escolhe dentre empresários, funcionários públicos, e ele faz a sua base de discípulos e começa ali a treinar esses discípulos. Ele pegou, pelo menos comprovadamente, segundo a palavra de Deus, 5 pescadores, que foram André, Pedro, Tiago, João e Tomé. Ele os encontrou no negócio da pesca, mas ele escolheu também um funcionário público, um coletor de impostos, que certamente para aquela época era alguém próspero ou rico. Inclusive foi ele quem convidou Jesus para jantar. Mas veja que esse funcionário público, coletor de impostos, não foi ele quem assumiu a tesouraria do ministério de Jesus. Porque Deus faz coisas que nós nunca entendemos no momento, mas vamos entender somente depois. Jesus também escolheu um zelote, que era Simão. Zelote não era uma profissão. Zelote era como se fosse um político. As pessoas que protestam de tudo. Se tem um governo, ele protesta contra. Se muda de governo, ele protesta contra. Sabe a pessoa que está sempre levantando, sempre insurgindo? Simão era um zelote, mas Jesus escolheu ele. E tem mais, não para por aí. Ele escolhe também um ladrão, Judas Iscariotes. Ele tinha, a vontade dele era lucrar, era tirar proveito do ministério de Jesus. Tanto que a razão dele ter vendido Jesus, ou seja, o que leva a crer dele ter vendido Jesus, é porque ele viu que não ia mais dar lucro. Jesus ia falhar. Jesus escolheu também como discípulos outros, como Bartolomeu, Filipe, Judas, o outro Tiago, filho de Alfeu. Jesus inicia ali, apesar que Bartolomeu estava junto com, depois que Jesus ressurgiu, estava junto com os pescadores, mas não há base que ele fosse pescador. Jesus começou agora a ensinar aqueles homens. Ele inicia a sua escola de heróis. E se eu tivesse que falar para você que dá um tema a essa mensagem, inclusive o que virá à noite, porque eu gostaria muito que se completasse. Se você compreender isso, vai ser de grande valia para a tua vida. Ela seria Academia de Heróis.
Deus, Ele é Deus, e Ele gera filhos para serem heróis. Deus não gera ninguém para ser um lixo. As escolhas são nossas. Ele mesmo diz no livro de Jeremias, Ele gerou pessoas, gerou mulheres, gerou homens, mas eles vão assumindo por pai o diabo. Porque nós sabemos, irmãos, que quem escolhe o pai, ele não escolhe o filho e nem a mãe. O filho também não escolhe a mãe, ou a filha não escolhe a mãe, mas o filho ou a filha escolhe o pai. Quantas pessoas que nós vemos que diz, não, meu pai é fulano de tal, e nem é o pai que gerou. E quantas pessoas geradas biologicamente por alguém não reconhece como pai. Por quê? Porque pai é uma predeterminação de recebimento do filho receber. Tanto que por um princípio helênico, lá dos gregos, que passou para os romanos, portanto um princípio greco-romano, eram as mulheres atenienses que eram responsáveis pelos filhos, porque os guerreiros estavam sempre em guerra, e elas é que geravam e formavam os guerreiros, e faziam com que eles vencessem as etapas de suas vidas, inclusive com provas cruéis. Mas de lá para cá, em todo mundo, e no mundo civilizado, recebe na identidade, é obrigatório ter o nome da mãe, mas não é obrigatório ter o nome do pai. Você coloca se quiser. Então Deus, já sabendo disso, muitos milênios, muitos séculos atrás, Ele diz, eu vos darei um coração novo. Eu já gerei vocês, mas eu vou dar um coração novo, um coração de carne. E eu então vos serei por pai, e vocês me serão por filho. Quem receber o novo coração é filho de Deus. Quem não tem o novo coração é filho do diabo. O próprio Jesus, homem Deus, disse, vocês têm por pai o diabo, aqueles que perseguiam o seu evangelho. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, que Jesus começa a sua escola com pessoas simples, mas que Ele iria tornar verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros atalaias. E Ele inicia tanto com o porquê quanto com como. Jesus aqui agora prepara essas pessoas para impactar o mundo com o evangelho do reino. Cada um deles certamente foram testados. Todos eles foram testados. Alguns foram aprovados e outros reprovados. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, é o Senhor Jesus quem diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Grava bem esse detalhe. Jesus sabia que a partir daqueles discípulos, muitos outros iriam chegar, até nós, até eu e você. No Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 17, verso 20, o Senhor diz, Pai, eu rogo, não somente por estes, que eram os discípulos, mas por aqueles, que por causa deles, por causa do Senhor, por causa do Evangelho, hão de crer em mim. Você crê em Jesus? Então você estava nessa oração. Só que todos os chamados, o Senhor diz, muitos são chamados. Todos nós, todos vocês foram chamados. Todos nós. Mas poucos seremos escolhidos. E eu quero entrar na próxima fase dessa mensagem. Não pense que o chamado será escolhido. Não. Não se confunda com isso. Por isso, volto a dizer, é preciso ser perfeito? Não, mas é necessário ser santo. É necessário pertencer ao Senhor. É necessário saber que é Ele que manda. É necessário saber que é Ele o Senhor da tua vida. Ele diz e acontece. Ele fala e as coisas fluem. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, nós aprendemos ali, está escrito assim, para que todos tenham a chance de receber de volta o que o ladrão levou. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar
e destruir. Sabe onde está o ladrão? Está aí, ó. Está dentro dos celulares, está nas esquinas. Mas Jesus diz: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Você entende o que é vida com abundância? Eu vou lembrar o que é vida com abundância. Davi, um homem de gentil presença, ele não era somente feliz, ele alegrava quem estava do seu lado. A pessoa que tem vida, você sabe como é que é. Faz gosto estar perto dele. Ele tira tudo por menos. Ele é feliz, ele é alegre, ele releva, ele abraça, ele sorri, ele cuida. Quem não veio ontem certamente perdeu. Eu não participei, mas eu sei do teor da mensagem de ontem, na reunião das irmãs, das mulheres. Quantas mães não têm vida para gerar? Elas até geram uma criança, mas não conseguem gerar mais. A criança vai ser amarga. Por quê? Porque às vezes já na concepção ela diz: ah, misericórdia, infelizmente eu descobri que estou grávida. Ela já amaldiçoou a sua semente, porque não tem vida. Porque Jesus não amaldiçoa. Alguns dizem: vai me atrapalhar o meu curso. Ela já começa a amaldiçoar. Ou ele, o pai: menino, você não serve para nada. Menino, você errou de novo. Seu cabeça dura. Mas Jesus nunca amaldiçoou ninguém. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida para sempre. O ladrão rouba a tua alegria, mas não te preocupe, Jesus chegou, e aonde Jesus chega, alguma coisa nova acontece. Ele enche o que estava vazio, Ele alegra onde havia tristeza, Ele cura onde havia enfermidade, Ele traz a vida onde estava a morte. Esse é Jesus. E agora os seus discípulos vão aprendendo com Jesus, e nós estamos aqui hoje porque fomos chamados. Eu e você estamos sendo provados. Eu já disse aqui que certamente essa mensagem não se concluirá agora, porque o Senhor quer muito que nós entendamos o processo, o porquê da história da salvação, da história do Evangelho. Não é a respeito de mim somente, não é a respeito de você. Seria muito egoísmo. Ah, Deus não olha para mim, Deus não está me vendo. Calma, a história é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu melhor filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você somos parte de um processo de Deus de salvação. Eu dizia ontem, numa reunião que tivemos aqui, tivemos algumas essa semana, e eu dizia, irmãos, que aonde o Senhor Jesus chega tem vida. Estávamos observando em alguns lugares que morreu o pastor por causa de Covid ou alguma coisa. A igreja abala inteira. Abalar é natural, a preocupação é natural, mas fico ansioso por quê? Porque não tem um próximo. Mas aonde tem vida, eu vou dizer para você, porque Jesus ensinou isso. Não sou eu que estou ensinando, não. Eu aprendi dele. E peço que vocês aprendam de mim o que eu aprendi do Senhor. O que significa, vocês vão fazer o que Ele fez, porque nós estamos ensinando. Jesus não fez nada para Ele, mas Ele se deixou usar, e os seus discípulos trouxeram o Evangelho até nós. Como eu diria, renovados estamos. E se eu tombar hoje aqui, é apenas um eu. E o eu diante de Deus não é nada. Já tem outros soldados valorosos, tem mulheres e homens aqui que avançarão nessa obra de evangelismo, aqui na nossa Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra, porque o Senhor nos deu vida. Bendito seja o nome do Senhor, e nos dá recurso e nos dá direção. Esse é o teu Deus. Não se preocupe com o durante, foque no fim. Faça como Paulo. Eu não sei se já venci, eu não julgo ter vencido, mas uma coisa eu faço: deixo as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, a soberana vocação. O foco, o alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor.
obreiro, obreira, mulher, homem de Deus. Quantas pessoas erraram e estão tristes. Sabe por quê? Talvez eu vá confundir agora as minhas irmãs da Libra. Tem gente que Deus dá o arco, dá a flecha, dá a aljava, aí sai para caçar. Deus me deu, e realmente Ele deu. Tem um alvo lá, mas ele não treinou. Porque quem não senta para aprender não serve para ensinar. Ele não aprendeu. Aí ele pega a flecha, uma flecha cai aqui, outra flecha cai ali. Ele sai errando tudo. Mas ele ou ela acha que foi Deus. Não, porque se Deus me deu o arco, me deu a flecha, isso foi Deus, não foi não. Aí ele vai lá e pinta um alvo aqui, pinta um alvo ali. Esse não é o alvo de Deus, esse é o seu alvo. Então não vem me dizer que Deus deu. Esse casamento foi Deus que fez, essa pessoa foi Deus que... Não. Você errou o alvo. Porque o que Deus dá, vive. O que Deus dá, tem sentido. E mesmo que morto, ainda fala. Isso é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom, chegamos aqui, irmãos, e esperamos a vida eterna. Mas nessa escola de heróis, nessa academia de heróis, eu quero lembrar você o seguinte. Eu vou me encaminhando para o final aqui, para não extrapolar o tempo, e certamente concluirei depois, que nós vamos chegar até entrar nos céus. Do início da promessa até o recebimento da herança. É preciso aprender, porque não se quer falar mais disso, muito menos em arrebatamento, muito menos em parousia. Não, ninguém quer falar mais disso. Não se fala mais em arrebatamento. Primeira, segunda vida não se fala mais. Por quê? Porque o ser humano de hoje, ele quer ser empoderado, ele quer ser, é o egocentrismo, é o homocentrismo, é a egolatria. É como eu faço negócio, como eu fecho negócios, como eu compro, como eu vendo, como faço para adquirir, né? Até coloca o trema, um trema inexistente de 1979 para trás, de um português antigo e arcaico. Eu quero adquirir para mim isso ou aquilo, mas eu vou te dizer uma coisa: eu e você nascemos para herdar, não adquirir. Nada que eu tenho, nada que você tem é mérito seu. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, a vida inclusive, os filhos, a casa, a palavra, o louvor, a garganta, o instrumento, a musicalidade, tudo foi Deus que deu, e nós vamos prestar contas a Ele, porque tudo é dele, tudo é para Ele, por intermédio dele. Essa história não é a respeito de nós, é a respeito dele. Nós esperamos uma vida eterna, mas querendo viver uma vida passageira. Os eternos vivem como eternos. Os eternos se preparam para os céus. E nesse prólogo agora, nesse aposto explicativo que eu vou deixar para a igreja agora, eu vou dizer para você: o que nós estamos vivendo muitas vezes não tem explicação para nós, mas Ele sabe o que está fazendo. Quem já frequentou uma academia aqui sabe. E eu estou falando aqui de academia de heróis. Você chega ali, de maneira nenhuma, se fizer, é despreparado. Mas o instrutor não vai falar para você: olha, eu quero dizer para você que o ácido láctico reage com não sei o que, é libido. Não, ele não vai falar. Você precisa de não sei quanto de queratina, tanto não sei o que. Não, ele não vai dizer isso. Você precisa de uma complementação. Não adianta dizer, você não entende, você não começou ainda. O seu músculo esquelético, o seu trapézio vai funcionar de acordo com o seu bíceps, o seu tríceps forem levando. Não, se ele falar isso, ele vai começar a te confundir. É falácia. Um bom instrutor faz o seguinte: fala, olha, você quer trabalhar o quê? Eu quero trabalhar braço. Então pega isso aqui, põe aqui. Aí põe. Pega esse supino, põe ali. Agora põe na haste. Agora tira. E você fica, é o famoso Karate Kid, né? Tira a casaca, bota a casaca. E fica ali. Aí você fica lá, mas o que está fazendo? Ele sabe. Ele sabe o que está fazendo. Mas você não entende. Mas o que é que você quer? Quero trabalhar bispo. Então é assim que se trabalha. Eu quero trabalhar a perna. Então senta ali e você vai começar. Amanhã, quantas vezes tem que fazer? Tantas vezes. É Ele quem diz.
Não é você que escolhe. Ou não é assim? Quando vamos numa autoescola, tirar a habilitação, você aprende ali, parece que aprendeu tudo. Sai se sentindo o condutor. Mas os mais sábios escreverão atrás de seu carro, recém-habilitado. Porque ele só vai aprender sendo provado. Só vai saber o que é estacionar à direita, que ele só aprendeu à esquerda, quando chegar o momento. Ele só vai aprender o que é uma frenagem na água, o que é uma aquaplanagem, quando sentir que vier correndo, ele passar e sentir o carro balançar. Ele só vai saber, ou ela só vai saber o que é trocar um pneu quando botar a mão na massa. Não queira explicação por que Deus está fazendo, mas eu vou dizer para você: Deus está formando heróis. Heróis e heroínas. E nós só vamos saber quando chegar lá, os obedientes. Eu sei que tem muitos que na academia desta vida pulam etapas, mas eles vão ter lesões. Alguns vão correr para os anabolizantes e outras coisas mais que eu não vou dizer aqui. Mas o que acontece é que vai ficar bombado. Parece que é, mas não é. Vai até chamar atenção, vai ter até seguidores, vai posar para o selfie, vai fazer sucesso no Instagram. Mas a verdade vai chegar. Eu vi pessoas ultramusculosas se contorcerem e tremerem para subir numa barra, enquanto alguém que está forjado, formado, magro, esbelto ou não, aí 17, 20, 23 de alguém para e fala: não, eu tenho, se eu tenho, faço. Vai correr aquele peso todo, não pode, porque se encheu demais, é muito ele, não pode, o joelho não suporta, o carpo, o metacarpo não suporta, dá dor embaixo do pé, do calcanhar, panturrilha, estica, arde, não está preparado, tem que preparar, porque do jeito que ele é, se preparar, corre grande, corre pequeno, corre alto, corre magro, corre do jeito que for, porque está preparado. Nós fomos chamados, e eu vou dizer para vocês uma coisa agora, eu vou dar uma pitadinha. Na verdade, a gente fica pensando, o tempo não deixa, mas eu vou dizer para você, capítulo 24 de Mateus. Jesus ia saindo do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Parece que eles estavam preparados, né? Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando com ele no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, em particular disseram-lhes: quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só, eles estavam mais interessados no que estava acontecendo, dos sinais, do que em estarem preparados. Nós estamos hoje, irmãos, na terça-feira, eu não sei hoje, mas na terça-feira nós tínhamos 28 vulcões em atividade no mundo. Isso nunca aconteceu. Estamos vivendo hoje o 73º ano, 73 anos de Israel. Israel está sob fogo. E o domo da rocha já está sentindo fogo nele. Existe uma guerra entre o Hamas e Israel que está em voga. Jesus começa a dizer aqui, nessa palavra, que eles devem prestar atenção. Presta atenção no que está acontecendo. Cuidado para que ninguém vos engane. Se Jesus está dizendo cuidado para que ninguém vos engane, é porque muita gente iria enganar muita gente. O curioso, ele tem o maior risco de ser enganado. Já prestaram atenção? Eu vou dar um exemplo aqui, tá?
Vou dar um exemplo. Se disserem para mim, pastor, olha, quebrou o projetor central aqui, precisamos comprar outro. Vamos ver se tem condição, vamos comprar, ou não. Mas determinada pessoa fala, olha, quebrou. Já vão perguntar, quem foi que quebrou? Quando foi? Por quê? Onde foi que quebrou? Ele é ansioso. Ele vai se meter em algo que não é dele. Alguém disse, ó, fulano de tal faleceu. Para aquele que confia no Senhor, vamos orar pela família enlutada. Vamos orar. Mas lá dentro do coração ele praticamente está dizendo, isso já é esperado. Se assusta não. Se assusta não. Mas o curioso, mas como é que foi? Onde é que foi? Já, numa época dessa, vou dizer, foi Covid. Por quê? Porque ele quer. Dessa maneira, é dessa forma que as pessoas são enganadas. Jesus disse, não fica preocupado com isso não. Sabe por quê? Sabe o que Jesus estava querendo dizer ali? Porque quem quer saber demais é a pessoa muito perfeita. Mas quem é santo, ele relaxa. Ele confia no Senhor. O pneu do carro fura. Se ele está no Senhor, foi Deus. No mínimo é para não chegar em determinado horário. Se ele vai comprar alguma coisa, ele primeiro vê se ele não está roubando o que é de Deus. Então ele está em Deus, ele é santo. Então aquilo é santificado. Ele casa, ele pergunta ao Senhor, e daí por diante. Ele viaja, ele pergunta ao Senhor. Então ele está em santidade. Os discípulos aqui, eles não sabiam. Jesus disse, olha, vocês vão ouvir de guerra. Vai vir muita gente falando que é Cristo. Enganarão a muitos, e isso já aconteceu. Nós temos inclusive no Brasil um louco, que eu não tenho vergonha de falar, porque só pode ser louco um camarada daquele, dizendo que é Cristo. E não tem atitude nenhuma de Cristo. Mas tem gente que segue. Vocês acreditam nisso? Tem. Estados Unidos já houveram muitos. Ellen G. White, em 1844, diz que Jesus iria voltar. Em 1917, outra vez, os ditos do reino apregoaram que Jesus voltaria. Depois em 12, 17, depois outra vez em 32, e não aconteceu. Agora presta atenção numa coisa. Se você se preocupar com as coisas que estão acontecendo, pode ser que você pare para observar e seja tomado de surpresa pelo que vai acontecer. No tsunami havido na região de Filipinas, se não me falha a memória, uma das jovens que ali estavam, ela havia ouvido da sua professora que quando o mar recua, você deve sair rapidamente de lá. Porque aconteceu em algum canto no oceano, em algum local no oceano, uma falha tectônica, e houve uma saída brusca de caloria, e vai gerar o aquecimento de ondas, que vem crescendo, e num montante com o vento, vai chegar na praia, trazendo um tsunami. Ela aprendeu isso. Então ela estava se divertindo, uma garota norte-americana. Essa história está no Google para quem quiser ver. Ela estava ali se divertindo, mas estava atenta. E ela salvou muita gente, porque ela viu recuando o mar. Enquanto as pessoas começaram a entrar como se estivessem hipnotizadas, alguns davam explicações das mais esdrúxulas possíveis, mas todas desconhecendo. Outros fotografavam e faziam pose. Ela pegou mais algumas pessoas juntamente com a sua família e fugiu, e muitos foram salvos daquela catástrofe. Pastor, o que você está querendo dizer? Jesus nos ensinou a observar o tempo e as estações. O que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo no mundo, nunca houve tamanha proliferação de guerras como tem acontecido. E vou dizer aqui, certamente alguém pode aí estar pensando, o tempo não vai dar, nós vamos continuar isso mais tarde, mas vou dizer uma coisa:
Observa o que está acontecendo, fica atento, olha o que Deus está mostrando, porque cada vez, como aquela menina, e como o Senhor avisou aqui, Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Não se preocupa, para que querer acertar? Fica vendo o que ele está dizendo, o que aquele está dizendo. Não se preocupe, Jesus disse e vai se cumprir. A sua palavra tem se cumprido. E se ele falou que virá como um ladrão de noite, e ninguém vai saber, a sua volta será como um ladrão de noite. E não adianta estar cheio de bênçãos, não adianta conhecer ou ser um mestre do evangelho, mas se não for santo, se não for consagrado, não vai subir, não vai ser levado, porque vai ficar, está escrito. Nessa escola de heróis que é a vida, muitos diante da prova pararam, mas nós não somos daqueles que param, nós somos daqueles que avançam. Jesus disse: no mundo tereis festa, tereis cura, foi assim? Aflição, tribulação. E o que é que nós vamos fazer diante disso? Chorar? Ter bom ânimo. Então, igreja, canta, canta, e o Senhor vai abrindo os caminhos diante de vocês. Foi assim que o Mar Vermelho se abriu, foi assim que os muros de Jericó se abriram. É assim que a igreja vai vencendo, é no louvor, é no canto, é na adoração que o Senhor Jesus opera, que Ele age. Por que alguém me dizia: pastor, por que alguém é tão diferente de outro? Eu vou fazer uma pausa já já aqui. Eu dizia: é Jesus na vida. Mas pastor, todo mundo não tem. Irmão, vou dizer uma coisa para você, e eu digo ela sempre, de vez em quando. É possível que um padeiro, aqui na esquina tem uma padaria, ele passe o dia inteiro fazendo pães, bolos ou bolos deliciosos, trufa. Já que está chegando a hora do almoço, deixa eu caprichar um pouquinho mais, né? Vai fazer aí uns quindim, faz aí empada. Como é gostoso empada, né? Agora lembrei até do Marco e do seu pai. Irmão, que benção. É muita benção. Mas no final do dia, ele fez tudo isso e está com fome. Sabe por quê? Não se consagrou àquilo, não se entregou àquilo. Se entregou ao trabalho, se entregou a quem comprou, quanto entrou, quanto vendeu, se fez melhor. Eu vou te dizer uma coisa: do meu lado, do teu lado, 1000 cairão. Pode ser por assassinato, perdi amigos assim, por morte natural, por dores, desistência, depressão. 10.000 à tua direita, mas tu e eu não seremos atingidos até chegar o tempo de Deus. Porque quando chegar o tempo de Deus, você pode ser um dos 1000 ou dos 10.000, porque só tem um que é eterno, é Ele. Canta, tem muito mais, o melhor está por vir. Eu convido e estimulo você a, no culto da noite, na palavra da noite, estarmos juntos, que nós vamos falar agora do céu, de arrebatamento. Jesus fez de nós discípulos, não por causa da cura. Uma certa feita ele disse para os seus discípulos: vocês sempre vão ter quem tem fome, vocês sempre vão ter gente doente, isso sempre vai haver, mas eu estou aqui agora. Ou seja, se entrega para mim. Jesus quer relacionamento, Jesus quer que você esteja junto. Nesta semana estávamos eu e o pastor Rafael aqui. Entrou um rapaz aqui, lógico que eu não vou dizer o nome dele, andante, em situação de rua, alguns dias na rua, até então não sabíamos quanto tempo. Comecei a falar com ele, e daqui a pouco ele começou a dizer, ele estava com fome, estava muito frio aquele dia, não sei que dia que era, pastor, é quarta-feira, terça ou quarta, né? Com frio, tinha recebido uma blusa. Aí eu olhei para ele e falei: o senhor não tem alguma roupa, alguma comida? Eu falei: filho, eu vou ser sincero, falar para você, me perdoe, tá, irmão? Muita gente talvez não vai entender. Eu falei: eu não estou aqui para isso, eu não tenho que dar nada para você, filhão, mas o que eu tenho eu vou dividir com você.
Ele falou, o que é? Eu falei, a palavra de Deus. Ele falou, mas eu estou com fome agora. Eu falei, para não ficar, você não me entender mal, e você me ouvir um pouquinho mais, aí pedi para o pastor Rafael para ele pegar um copo de pingado e um pão na chapa ali. Mas eu falei para ele, não, mas o senhor não vai me dar. Mas eu falei, não, eu não vou te dar isso, porque eu não nasci para isso. Eu não sou prefeitura, filho. Eu sou servo de Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Eu comecei a falar de Jesus para ele. Por que você está fora de casa? Você vai para onde? Ia sentir o Rio de Janeiro, irmãos. Ia embora. O pezão já tudo machucado. Frio, que estava um dia frio, né? Tinha feito uma noite fria. Ele tinha recebido a blusa no dia anterior. Eu falei, essa sua blusa daqui a pouco vai estar suja também. Aí eu presenciei que ele estava com a barba feita. Eu falei, você fez essa barba onde? Ele falou, mas o senhor é observador. Eu falei, sou, filho, é a minha função. Aí disse, eu fiz a barba ali no pé da Transero ali, que me deram um barbeador, que ele achou na rua e fez lá, estava meio machucado aqui na boca. E eu fiz aqui, eu falei, sabe, e por que você fez a barba? Ele falou, eu não sei. Eu falei, porque em você ainda tem algo que está vivo, a sua consciência. Você ainda é gente, você ainda é ser humano. E comecei a falar para ele. Falei, você tem família? Eu falei, como o senhor sabe? Eu falei, eu sei. E onde é que mora a sua família? Ele falou, aqui em São José. E comecei a falar com ele que eu vi que ele ia fechar. E no meio da conversa eu invadi e ele caiu na cilada aberta. Falei, e o seu telefone? Só para constar aqui, ele falou o telefone. Quando ele falou o telefone, liguei. A mãe dele atendeu do lado de lá. Ele vacilou, me deu o telefone, eu liguei. A mãe dele atendeu. Eu falei, eu estou com seu filho aqui. Fale com ele. Ele lhe ama, porque eu perguntei para ele, você sempre morou na rua? Ele disse, não, estou morando numa marquise. E passaram uns crentes lá, umas pessoas, um me deram pão, outro não deu nada, os outros ficam com medo de mim, todo mundo tem medo, mas eu não sou mal. Eu falei, moço, você é bonito, você tem tudo porque Deus fez assim, mas o mais lindo está dentro do teu coração. Volta para a tua casa, na tua casa você tem cama, tem calor. Ele falou, eu tenho mesmo, vai voltar em nome de Jesus. E voltou, irmão. Sabe o que é isso? É você ser o que é. Talvez se eu tivesse dado pão, uma blusa, uma roupa, não estou dizendo que não devemos dar, não, muito pelo contrário, porque nós vamos ver aqui mesmo em Mateus, capítulo 25, verso 10, se não me engano, em diante ali, o Senhor vai falar, quando você ajudou um dos meus pequeninos, que teve fome, deu de comer, teve sede, deu de beber, você ajudou a mim mesmo. Mas tem hora que nós vemos que a pessoa tem tudo, tem casa, tem família, mas estão vivendo no mundo da mentira. O diabo tem sido o pai deles. Então eu te digo em nome de Jesus, o teu pai é o dono do ouro, é o dono da prata. Para de mesquinhez, para de segurar para você, senão a ferrugem come, o tempo leva, a doença te afasta. Mas quem crê em Jesus viverá para sempre. E tem mais, o Senhor promete que as bênçãos vêm atrás de nós, correndo, e vai nos alcançar. Você crê nisso? Pode bem dizer o nome do Senhor? Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento, essa mensagem não acabou. Essa mensagem não acabou. Você tem que saber que desde o Éden até a promessa feita através de Isaías, ao advento de João Batista, ao ensino de Jesus, nós estamos fazendo parte de uma academia de heróis. Mas vou dizer uma coisa, tem herói, irmão. Você sabe disso. Tem alguns esportistas aqui, algumas pessoas que gostam de correr, jogar uma bola, né, Elvis? Tem esportista que passa, ele é herói num jogo, mas no outro falhou. Ele ganha uma corrida, a outra perde. Ele faz uma festa no final de semana, Emerson, mas na outra está triste. São pessoas que se prendem a times, a tanta coisa. Mas vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu estou sempre alegre? Sempre há um choro, uma lágrima de alegria nos meus olhos. Sempre a vontade de falar em línguas estranhas, em buscar os dons de Deus, porque a felicidade não cessa. Às vezes eu estou dormindo e pulo, porque o Senhor está falando comigo. Sabe o que é isso? É a água eterna, é Jesus. Nós somos, irmãos, eu e você, nós não seremos daqueles heróis. Vocês vão entender na palavra da noite. Você não vai apenas figurar como alguém que passou, cumpriu tabela. Não, você tem que vencer. Eu te convido para vencer. Então você que está parado na fé, você que está parada na fé, você que está triste, você que
pensa que Jesus não olha mais para você. Eu venho como voz do Senhor para te dizer: ei, levanta a tua cabeça. O Senhor que te chamou, Ele te capacitou, e a vitória é tua, é nossa, em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida. Não desespere. Lembre-se, cada um de nós tem um chamado de Deus. Alguns evangelizam, outros faz bolo, como o Elvis disse aqui, outro cata papelão. Esses dias alguém disse para um dos nossos irmãos: você está precisando de dinheiro, está catando papelão? Ele falou: não, o meu Senhor me deu muito, mas tem gente lá na África que precisa. Sabe por quê? Porque há um galardão, irmãos, para quem fizer assim. Te prepara, porque está chegando o grande dia do Senhor, e só os heróis é que irão subir no pódio e bendizer o nome do Altíssimo. E eu quero te encontrar lá. Que petulância é essa, pastor? Eu quero, porque não trabalho à toa aqui não, irmãos. Eu faço algo pela vitória que está proposta, e é o galardão de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Você que está com demandas, você que estava triste, não vai estar mais. Canta, mas canta desafinado mesmo. Aquela música que talvez você nem saiba toda a letra. Comigo acontece assim. Mas vai insistindo, anda um pouco mais. É como na academia, é como no carro. Não desista porque você não passou da primeira vez. Tenta a segunda vez. Se você cair, Ele te levanta. Não desista, o Senhor é contigo. Nessa academia tem lugar para todo mundo. Aquele que forma é Senhor e sabe muito da vida. Ele te gerou, Ele te criou. E vou dizer mais: se for necessário sair de casa, deixar a casa, estar sozinho, Ele cuida de você, Ele supre você, Ele tem suprido os seus, supre acolá, e vai nos fazer muito mais do que vencedores por Jesus Cristo nosso Senhor. Você acredita nessa palavra? Então nós vamos começar a oração da seguinte forma: você vai começar agradecendo a Deus pela tua vida, e eu vou agradecer pela tua vida também. Agradece por tudo, pode começar a orar. Agradece por tudo, pelas percas, pelos ganhos, pelas dores. Vai agradecendo, porque os céus estão entendendo, o mundo espiritual está entendendo que aqui estão heróis, que estão olhando as feridas. Isso não é um filme, isso é a vida real. As marcas, o sangue escorrendo, mas está marchando. Há um galardão no final. Vai louvando o nome do Senhor, engrandeça o nome dEle, porque Ele vai te ensinando, Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas, Ele vai limpar as tuas feridas, vai te vestir de vestes novas. Você vai ser razão do susto de muita gente. Alguém vai dizer: como pôde ele, como pôde ela? E você vai figurar entre os heróis do Senhor. Vença o que o mundo diz, vença o que o corpo diz, vença o que o coração diz, e seja vitorioso em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo dom da vida, pelos meus irmãos, pela comunhão que vivemos aqui, pela tua palavra que flui abundantemente em nossas vidas, nos nossos corações, pelo Senhor Espírito Santo que concorda com a tua vontade aqui nessa terra. Meu Senhor, recebe os teus filhos que estão aqui a te louvar, aqueles que te agradecem por tudo que o Senhor tem dado, aqueles que te agradecem já pelo que está por vir, ó Deus, porque no pior dos casos é a esperança eterna, é o descanso para abrir os olhos e estar contigo outra vez. Meu Deus, salva aquela alma angustiada, aquele meu irmão que está desistindo. Transforma esse coração de pedra, faça um coração de carne. Eu te agradeço, meu Senhor Deus e Pai, pelos meus irmãos que estão envolvidos nessa obra, nesse trabalho. Recebe mais esse louvor, ó Pai querido, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Toma para ti como um cheiro suave e prepara-nos para encontrar contigo, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Eu vou decretar sobre a tua vida aquela bênção que não vem de mim, é uma bênção dos apóstolos, é a bênção do Senhor sobre a tua vida. Mas fica aí um pouquinho mais, só para a gente ir embora louvando a Deus e agradecendo a Ele, amém? Você acredita assim? Então toma. Que a graça do Senhor Jesus, o teu dono, o grande amor de Deus, que nunca vai desistir de você, as consolações e conforto do Senhor Espírito Santo, que dentro da tua mente e do teu coração supre as tuas necessidades, nunca falte na tua vida, não somente hoje, mas eternamente. Diga comigo, amém. Louvemos ao Senhor.